Olá pessoal, vamos dar sequência aí ao nosso curso de Mecânica Geral 1 e essa aula é uma aula bastante importante do curso que se trata de equilíbrio em duas dimensões. A gente já viu como se dá o equilíbrio de uma partícula em duas e três dimensões e agora nós iremos trabalhar com corpos rígidos, conforme foi mencionado em aulas anteriores. Então, o que é que acontece? A gente tem aí um corpo rígido, a gente viu que, diferentemente das partículas, os corpos rígidos, devido às suas dimensões, eles podem sofrer tanto forças para deslocá-lo, quanto podem sofrer rotações, certo? Diferente das partículas que apenas atuam forças nelas. Então, corpos rígidos, eles sofrem forças e eles sofrem rotações. A gente viu na aula passada, em aulas passadas aí, que a gente consegue simplificar um sistema com mais de uma força e mais de um binário em um sistema de apenas uma força e um binário, né? Então, a gente diz que esse corpo rígido, ele está em equilíbrio quando essa força resultante e esse binário resultante atuando em um corpo, eles são exatamente iguais a zero. Então, nesse caso aqui, a gente determina o equilíbrio de um corpo rígido, quando todas as forças somadas e todos os momentos somados desse corpo são iguais a zero. Desse modo, vamos aí analisar alguns exemplos de corpos rígidos. Nesse exemplo, a gente tem uma aeronave que, a princípio, a gente enxerga ela enquanto um corpo em três dimensões, porém, para a resolução de problemas, por vezes, por se tratar de um corpo simétrico, a gente consegue trabalhá-lo em apenas duas dimensões. A gente consegue ver aqui a força-peso atuando no centro de gravidade da aeronave e as reações do solo atuando nos pneus dessa aeronave. Nós temos aqui um pneu dianteiro e dois traseiros, simétricos um do outro. Por isso que a força dos pneus traseiros ela está aqui representada como 2T, porque a força em cada um desses pneus é T. Então, a gente consegue simplificar esse corpo rígido como sendo um corpo em duas dimensões. É muito pertinente nós observarmos aqui esses pontos de contato que oferecem reação, pois são neles que muitas vezes os problemas eles são um pouco difíceis de serem resolvidos. Então, vamos ver aí como é que nós trabalhamos com esses pontos de reação em corpos rígidos em duas dimensões. Vamos ver aqui o exemplo dessa ambulância passando sobre essa ponte. E essa ponte, os pontos de contato dela aqui, né, de reação, são esse e esse aqui. Desse modo, a gente consegue realizar a resolução de um problema como esse, fazendo pelo mesmo método que nós realizávamos para partículas, que é por meio do diagrama de corpo livre. Então, nós iríamos fazer aí o esquema, o esboço do diagrama de corpo livre dessa situação. E daí nós analisamos que existem dois suportes diferentes, ó. Um suporte aqui com pino e outro suporte aqui rolante. Então, nós temos dois suportes diferentes que oferecem reações e é nisso que a gente vai ver, por meio de um vídeo, como é que nós observamos a reação que cada um desses suportes, a depender de sua natureza, oferece a um esforço externo implementado em um corpo rígido. Então, vamos ver aí um vídeo que é bastante ilustrativo de como nós conseguimos mensurar e observar as reações provindas aí desses suportes.
Então, pessoal, o primeiro contato que nós iremos analisar é esse contato rolante aí, ó, que nós chamamos de rolete. Aí parece a rodinha de um skate, né? O que é que a gente analisa para observar as reações desse contato? Primeiro, nós analisamos se nós conseguimos mover ele da direita para a esquerda. Nós conseguiríamos mover ele da direita para a esquerda? Sim. Se nós conseguimos mover, ele não oferece reação da direita para a esquerda. E rotacioná-lo, nós conseguiríamos? Também conseguimos. Então, ele também não oferece resistência à rotação. O que é que ele oferece resistência? É para o movimento vertical, ok? Então, você não consegue abaixar essa estrutura. Isso faz com que a resistência dele seja uma força vertical direcionada para cima. Vamos ver aí, olha, a simbologia desse contato é exatamente esse círculozinho aqui, como se fosse um cilindro, ou exatamente assim, como se fosse a rodinha de um skate. E olha aí um exemplo de aplicação, né, para esse tipo de contato rolete. Agora vamos analisar esse outro contato aqui do outro lado da estrutura. Ele é parecido, porém ele não apresenta as rodinhas abaixo, né? E para observar aí qual é a resistência que esse tipo de contato oferece, nós faremos a mesma análise observada na estrutura anterior. A gente vai ver que a gente consegue rotacionar, só que não consegue movê-lo nem para a direita, nem movê-lo nem horizontalmente e nem verticalmente. Então, olha, as reações para esse tipo de contato são forças orientadas no eixo X e no eixo Y, certo? Mas ele não oferece nenhuma resistência a momento, ao giro. Olha aí a simbologia, né, para esse tipo de contato, e olha aí um exemplo de contato de pino. Vamos aí para esse último tipo de contato aí, que é uma viga engastada, né, pessoal? E vamos avaliar aí uma força que é aplicada na ponta dessa viga. O que é que acontece? Vamos observar que essa viga ela não permite movimentos nem horizontais e nem verticais. Tampouco ela permite giro, né? A gente não consegue girar essa estrutura. Então ela apresenta 3 restrições. Então as resistências delas são força em X, força em Y e momento em Z. Então, desse modo a gente tem aí esses tipos de contato e vamos avaliar aí algumas estruturas com essas características. Gente, conforme nós vimos aí no vídeo, nós temos 3 principais tipos de suporte de apoio, e o primeiro deles é o suporte, o apoio do tipo rolete. O rolete nada mais é do que um contato circular, onde o corpo rígido é apoiado sobre. Esse exemplo ele pode ser observado até na aeronave que nós vimos no início dessa aula. As rodas da aeronave, né? Elas oferecem contatos do tipo rolete. E a gente viu que a reação que esse contato oferece é uma força direcionada verticalmente para cima. Esse contato, nos livros, a gente pode percebê-lo com simbologias da seguinte forma, olha, ou um triângulozinho com algumas rodinhas, ou um triângulo separado da superfície, também é uma forma de mostrar que esse contato é do tipo rolete. Além dele, nós temos aí o contato de pino, é esse tipo de contato, e a gente viu que esse contato ele permite o giro em Z aqui, né? É possível realizar o giro em Z, porém não é possível realizar a translação do corpo
nem no eixo X, nem no eixo Y. Então, as reações para esse tipo de contato é uma força em Y e uma força direcionada em X, pois esses são as resistências que o suporte oferece. Outro tipo de contato que a gente viu é o apoio fixo ou engaste, né? Que é o contato que a gente viu como exemplo de uma viga engastada. E aí, para esse tipo de contato, a gente não consegue realizar nenhum tipo de movimentação, nem no eixo X, nem no eixo Y, nem rotação no eixo Z. Então, ele vai oferecer aí as três resistências em X, em Y e em Z. Temos aí também alguns exemplos. Contato de superfície. A resistência que esse contato oferece é a mesma que o rolete, uma força direcionada verticalmente para cima. Temos aí um pino e temos aí algumas vigas engastadas na parede, né? Gente, além desses contatos que eu mostrei, o livro traz uma série de outros contatos, porém a forma de observar as reações para eles é a mesma que eu demonstrei anteriormente. Inicialmente aqui nós temos dois contatos bem característicos, que é o cabo e uma ligação sem peso, aqui uma haste sem peso, que são contatos de duas forças. Eu irei tratar deles de maneira mais detalhada posteriormente. Porém, a reação nesses contatos é uma força que atua ao longo do corpo. Por exemplo, aqui no cabo, a força de reação é uma força que vai atuar ao longo desse cabo, conforme nós mencionamos já em aulas passadas. Assim como uma haste sem peso, a força de reação desse suporte vai ser uma força com a mesma direção da haste. Então, a reação é uma força que atua ao longo do eixo de ligação, certo? Aqui nós temos também um rolete, e nesse rolete a gente viu que a força ela atua aí perpendicular ao rolete. Então, nesse caso, como ele está em um plano inclinado, nós não teremos exatamente no eixo Y, mas perpendicular ao ponto de contato do rolete. Temos aí um outro tipo de rolete que também atua da mesma forma, perpendicular ao contato. Um apoio oscilante, e aqui que também é perpendicular ao contato. Aí a explicação é a mesma para os demais, pessoal, porque a única forma de movimento aqui que é reagida, que o contato reage ao movimento, é um movimento atuando perpendicularmente a ele. Para as outras direções, não existem reações do contato. Você consegue descer ou subir da rampa, rotacionar, só não consegue movê-lo verticalmente, perpendicular ao ponto de contato. Assim como aqui, superfície lisa de contato, nós também teremos uma reação perpendicular ao ponto de contato. Aqui, membro conectado por pino a um anel, né? Então, olha, nesse caso, nós conseguimos movê-lo ao longo do anel e conseguimos rotacioná-lo, só não conseguimos movê-lo na direção perpendicular também do contato. Então, para esse tipo de contato de anel, a reação ela também é perpendicular ao contato. Temos aqui o pino, que ele oferece resistência ao movimento de translação em X ou em Y. Aqui, ao pino, ao membro fixo conectado ao colar em haste lisa. Então, nesse caso, o colar ele é fixo, então a gente não consegue nem rotacioná-lo, pois ele é fixo, e nem consegue movê-lo perpendicular ao ponto de contato. Nós conseguimos apenas deslizá-los. Então, ele vai oferecer resistência também ao giro, apresentando um momento aqui como resistência. E a força perpendicular, obviamente.
E por fim, nós temos aí o apoio fixo ou engaste, que é a haste engastada, que ela oferece resistência tanto para deslocamento em X quanto em Y, assim como resistência à torção, ao giro. Então, também vai ter aqui um momento reativo. Olá, pessoal. Vamos resolver esse exemplo aqui envolvendo equilíbrio de um corpo rígido em duas dimensões e aí com alguns aplicando as reações nos suportes, certo? Então, o problema pede o seguinte: encontre as reações em A e B. Então, basicamente, é encontrar as reações nos suportes, certo? Então, vamos iniciar avaliando os suportes A e B. A gente viu que o contato de pino ele oferece duas reações, uma no eixo X e outra no eixo Y. Então, a gente consegue colocar duas forças aqui como sendo as reações de A. Porém, o que é que acontece? Vamos avaliar a força no eixo Y. Vocês acham que a reação está para a esquerda ou para a direita? Olha, como só existe essa força de 200 agindo para a direita, muito possivelmente a força de reação, eu vou botar aqui R de AX, ela seria para a esquerda, para reagir a essa força que está puxando para a direita. Aí você pode se perguntar, mas e se eu não soubesse, se não desse para concluir para qual lado essa força estaria atuando? Isso não tem problema, é bastante normal que nós não consigamos, pelo menos a priori, identificar para que lado as reações estão atuando. O que vai acontecer é que no final da conta, você vai observar uma força com sinal negativo. Então você vai perceber que essa força ela foi atribuída ao sentido errado. O sentido correto é o sentido contrário. Basicamente isso. De modo análogo, o contato pino ele vai ter uma força de reação também no eixo Y. A gente consegue perceber que todas as forças em Y elas estão para baixo. Então vamos colocar uma força aqui, R de AY, para cima. Vou colocar até aqui. R, A, Y, porque está atuando no suporte. E aqui, R de A, X. Então, essas forças, R de A, Y e R de A, X, são as reações no suporte A. E no meu suporte B? Olha, o meu suporte B é um rolete e a gente viu que um rolete ele oferece reação só em Y. Então, a gente vai ter aqui uma reação vertical para cima, R, B, Y. Então, pessoal, uma vez que esse corpo rígido está em equilíbrio, nós teremos aí para ele que o somatório das forças em X é igual a 0, somatório das forças em Y também é 0. E como se trata de um corpo rígido em duas dimensões, somatório de momentos em Z também é 0. Certo? Então vamos iniciar aí resolvendo essa questão para X. Somatório das forças em X. Vamos colocar aqui o somatório das forças em X é igual a 0. Vamos observar quais são as forças de X que atuam nessa questão. A gente vai ter R de AX para a esquerda. Atribuindo o sentido positivo para a direita, nós teremos 200 newtons menos R de AX que está para a direita. Isso aqui é 0, porque o somatório das forças em X é 0. Então, a gente vai ter que R
de AX é igual a 200 newton. Aqui foi bem fácil de encontrar, R de AX. Agora vamos aí para a segunda equação. Somatório das forças em Y é zero. O que é que a gente vai observar aqui? Em Y eu tenho R de AY, considerando o sentido positivo para cima, eu vou ter R de AY mais R de BY menos 300 menos 400 é igual a zero. Então, nós teremos que R de AY mais R de BY é igual a 700 newtons. Então, nós descobrimos aí uma outra equação, porém, ainda não resolvemos o problema, pois aqui nós temos R de AY e R de BY, um em função do outro. Então, vamos aplicar aqui na minha última equação, que é a soma dos momentos em Z é igual a zero. Eu vou apagar essa parte e irei anotar as equações aqui. Então, vamos aí, né? Nós temos aqui as equações encontradas, R de AY mais R de BY igual a 700 e R de AX igual a 200. Desse modo, vamos aí para a terceira equação, que virá da correlação, em que o somatório dos momentos em Z é igual a zero. E daí o que é que acontece? Nós iremos agora atribuir um ponto de giro para realizar o cálculo do momento. Como essa estrutura ela está toda em equilíbrio, eu posso atribuir um ponto de giro em qualquer lugar que eu quiser. Para facilitar a minha vida, eu vou atribuir aqui em A. Por que em A? Porque eu consigo cancelar duas forças aqui que não vão gerar momento em A, que é R de AY e R de AX, pois as suas linhas de ação elas estão passando diretamente nesse ponto. Então, elas não oferecem nenhum tipo de rotação nesse ponto. Então, a gente cancela essas duas forças e vamos ver as demais somatórias dos momentos dela. Para essa força de 400 newton, vamos propagar aqui a linha de ação dela. Nós teremos que o momento 400 newton, ele aplicará um momento aqui em A negativo, certo? Menos com valor 400 multiplicado por metade do comprimento, então aqui será 1,5 menos 400 vezes 1,5. Essa força de 300, ela também aplicará um momento negativo, certo? Até intuitivamente dá para ver que ela gira no sentido anti-horário, perdão. Então, ela aplicará um momento negativo aqui de 300 menos 300 multiplicado pela distância, né, que é 3. Agora, essa força de 200 newton aqui, né? Vamos propagar a linha de ação para ver qual será o vetor posição que nós iremos tomar. Esse é o vetor posição, ó, de A até a linha de ação da minha força. Então, esse é o vetor posição, né, que é a altura desse triângulo aqui. Então, considerando aí que esse triângulo é um triângulo equilátero, essa é a altura do triângulo, e esse ângulo será 60 graus. E daí eu terei que seno de 60 é H dividido pela hipotenusa, que é 3. Então, eu terei que a altura aqui é igual a 3 multiplicado pelo seno de 60. Ok? Então, nós iremos aí colocar
ver qual é a posição, qual é o sentido de giro. Se vocês olharem, o vetor posição ele está para cá e o vetor força está para lá. Então, isso me dará também um sentido de giro negativo. Então, nós teremos menos 200 vezes 3 seno de 60. Vou colocar aqui embaixo. Menos 200 vezes 3 vezes o seno de 60. E daí, por fim, nós teremos RB, que ele está para cima, com uma distância aí, um vetor posição de 6 metros, fazendo um momento positivo. Então, mais 6 vezes RBY igual a 0. Então, nós teremos que resolver essa equação do primeiro grau. Então, eu ficarei que 6RB é igual a 600 mais 900 mais 519,61. E daí eu ficarei que RB é igual a 336,60 newtons. Então, olha, se RB é 336,60 newtons, nós temos que RA mais RB é igual a 700. Então, RA será igual a 700 menos 336,6. Nós teremos que RA é igual a 363,4 newtons. E aqui estão as reações dos suportes, onde, na verdade, aqui seria R de AY e R de AX. A gente descobriu inicialmente que é igual a 200 newtons. Então, basicamente, nós temos aí as 3 reações dos suportes A e B. Então, gente, para finalizar, nós temos aqui mais uma questão envolvendo equilíbrio de um corpo rígido em 2 dimensões com os respectivos suportes, né? E a questão ela também pede para encontrar as reações em A, que é esse suporte do tipo pino, e em B. Então, a primeiro modo, a gente pensa o seguinte: fundamentalmente, nós temos 3 equações. Somatório das forças em X igual a 0. Somatório das forças em Y igual a 0. Somatório dos momentos em Z igual a 0. Nós temos aí fundamentalmente essas 3 equações. Só que se a gente parar para refletir um pouco, o contato do tipo pino, ele nos dá 2 reações, uma em X e uma em Y. E aqui eu também tenho 2 reações, uma em X e em Y, no suporte B. O que faria com que eu tivesse 4 incógnitas e apenas 3 equações.
Então, isso seria matematicamente impossível de ser resolvido. E daí o que é que acontece? É isso que eu quero falar um pouco para vocês a respeito desse suporte aqui, ó. Que ele é um suporte de duas forças, ok? Sempre que nós vemos um suporte dessa natureza, nós temos que ter a ciência de que ele ou será ou estará sofrendo tração, ou seja, ele está sendo esticado, e essas forças elas atuam sob a mesma linha de ação, ou então esse suporte ele sofrerá compressão. E daí, essas forças elas também atuam sob a mesma linha de ação. Por que é que isso é importante? Porque agora nós não temos mais duas forças genéricas, uma em X e uma em Y, de reação. Nós agora temos uma força e nós temos a direção dessa força, que a direção dela é ao longo do suporte, ok? E veja bem, não é porque o suporte ele tem essa característica de apresentar uma forma linear que ele pode ser considerado um suporte de duas forças. Se nós tivermos, por exemplo, um suporte com essa forma, ele também é um suporte de duas forças, onde a força que estará sendo exercida em um dos pontos, em um dos contatos, ela apresentará a mesma linha de ação da força que está sendo exercida na outra ponta do contato. Porque se a gente pensar bem, imagina que eu tenho um suporte com essa forma, eu pego de um lado e outra pessoa pega do outro lado do suporte. Imagina que eu puxo esse suporte. Não é que a pessoa vai fazer a curva até chegar em mim. Ela vem sob a mesma linha de ação da força que eu estou exercendo. Então, isso é um suporte de duas forças. O que é mais considerado como suporte de duas forças? Os cabos. A gente viu que o cabo, a força que está sendo exercida em um cabo é ao longo do seu comprimento. Então, ele também é um suporte de duas forças. Então, sempre que vocês verem algum tipo de questão como essa, em que o número de incógnitas é maior do que o número de equações, reflitam se não existe aí algum tipo de suporte de duas forças que venha a facilitar o problema e simplificar a resolução. Dito isso, vamos dar sequência aí na resolução do problema. Então, o primeiro passo para resolver esse problema é realizar o diagrama de corpo livre, certo? Se nós imaginarmos o diagrama, por exemplo, aqui eu tenho uma força que está de 2 kN para baixo e um momento aqui sendo aplicado nesse ponto, um binário. O que é que estaria acontecendo com essa haste de duas forças aqui? Eu sugiro que ela esteja sendo tracionada, ou seja, que estejam exercendo forças dela no sentido de esticá-la, ok? Esse seria um diagrama de corpo livre para essa haste aqui. Só que o diagrama que mais me interessa é para essa outra estrutura, não é isso? Então vamos fazer aqui, aqui em cima o diagrama para essa outra estrutura. Eu vou apagar aqui as equações e vamos fazer um diagrama simplificado aqui para essa estrutura. Não é isso? Então, aqui na ponta eu tenho uma força de 2 kN, um momento aqui de 4
quilonewton vezes metro. Aqui eu tenho as reações do meu suporte A. E daí eu vou colocar aqui, ó, R de AY. E vou atribuir aqui R de AX. Lembrando que se o sentido que eu atribuir estiver errado, eu vou encontrar um sinal negativo. E eu também tenho uma força exercida por essa haste aqui, ó. Só que vejam bem, se a haste está sendo tracionada aqui, como é ação e reação, ela está puxando essa estrutura nesse sentido. Então, essa força, a reação dela é de puxar a minha estrutura. Então, nós temos aí, né, o diagrama de corpo livre para essa estrutura como um todo. E vamos iniciar a resolver o problema. Digamos que eu atribua o nome F para essa força que está sendo exercida por essa haste de duas forças. O que nós sabemos aqui de F, né, que nós podemos observar nessa figura, são as dimensões. Ó. Aqui eu tenho uma espécie de um triângulo, em que esse cateto aqui, ó, ele vale 150 milímetros. E esse outro cateto aqui, ó, ele vale 200. Não é isso? Então, eu consigo, como esse ângulo θ aqui, ó, ele é igual a esse, duas retas paralelas e uma transversal, eu consigo descobrir quem é esse ângulo θ. Ok? De forma que o arco tangente, ou seja, tangente a menos 1, θ vai ser igual ao arco tangente de 150 dividido por 200. Então, nós temos que θ é igual a 36,87. Então, olha, nós conseguimos aqui descobrir a correlação. Essa força aqui, né, ela será F seno θ e essa na horizontal F cosseno de θ. Então, vamos colocar tudo em função de F. Vou colocar aqui seno de 36,87 é igual a 0,6. Então, aqui, ó, será, essa força será F vezes 0,6. E essa força no meu eixo X será cosseno, F cosseno de 36,87, que será 0,8 aproximadamente. Então, 0,8 F. E daí nós já temos as duas forças, essa e essa. Nós queremos descobrir inicialmente essa reação. Nós temos a força para baixo e o momento. Uma forma bastante... como essas duas forças aqui, X e Y, elas já estão em função de F, então elas podem ser consideradas como uma única incógnita. Então, uma maneira bastante boa de se resolver esse problema seria iniciar calculando o somatório dos momentos em Z com relação ao ponto A. Ele vai ter que ser igual a 0. Por que em relação ao ponto A? Porque aqui eu cancelo as duas forças que estão atuando em A e observo só as demais forças. A gente vai perceber que a única incógnita aqui é F. Então, vamos lá. Se a gente fizer somatório de momento em A, vamos lá. Essa força que é de 2 kN aqui, ó,
com relação a o vetor posição dela será, vamos pegar a linha de ação de A dessa força, o vetor posição dela é esse, então ela estará fazendo aí 200, né, porque até aqui é 200 milímetros e o comprimento total é 400, então será 200 milímetros igual a 0,2 metros. E daí nós teremos força vetorial momento será negativo, momento negativo, então menos 2 quilonewtons, 2 vezes 10 ao cubo, vezes 0,2 metros, ok? Daí, esse outro momento aqui, né, vou somá-lo, ele também é um momento negativo, esse de 4 kN vezes metro, então, menos 4 vezes 10 ao cubo, que é kN vezes metro, e daí nós teremos as duas forças exercidas, ó. Uma está nesse sentido aqui e outra está nesse sentido. Aí nós iremos ver a distância delas, da linha de ação delas até o ponto A. Então vamos iniciar com essa 0,8F. A linha de ação dela é essa daqui, ó. E o ponto A é esse, então esse é o vetor R, ok? Então vamos lá, do centro de A até esse ponto é 50 e daqui até aqui é 150. Então nós teremos ao todo 200 milímetros aqui o vetor posição. Se a gente fizer R vetorial F, nós veremos que ele é um momento positivo. Então será mais 0,8F multiplicado por 0,2. E agora, o outro momento, né, que é feito por essa força aqui, ó, vamos ver onde é que está a linha de ação dela. Está aqui. E o meu vetor R já é 200 aqui, ó, até a linha de ação da força. Então, R, que está nesse sentido, vetorial F, que está para baixo, será positivo também, mais a força que vale 0,6F multiplicado pelo vetor posição 0,2. Tudo isso é igual a 0. A gente ficará com, vamos lá, 0,6 mais 0,8 dá 1,4 vezes F vezes 0,2, que foi colocado em evidência, né? Vezes F vezes 0,2 é igual aqui 4 vezes 10 ao cubo é 4.000. 2 vezes 0,2 ao cubo vai me dar 0,4 ao cubo, 400. Então, isso aqui será igual a 4.400. O que faz com que F seja igual a 71 quilonewtons. Então, aqui nós descobrimos a força atuante aqui nesse componente de duas forças. Então, para resolver as demais reações agora, é bem simples, né? Vamos lá, eu vou deixar aqui a força que nós acabamos de encontrar. Se a gente fizer somatório das forças em x igual a 0. Vamos lá. Quem é que tem em x? Eu tenho de um lado R de AX, então R de AX. Do outro lado aqui em x, menos 0,8
vezes F, que a gente viu que é 15,71, isso aqui é igual a zero. Então, eu descobrirei que R de AX é igual a 0,8 vezes 15,71, que é igual a 12,57 aproximadamente. Quilonewtons. Então, aqui nós descobrimos para X e para Y, né? Somatório das forças em Y é igual a zero. Nós teremos aí que em Y eu tenho menos 2 kN. Então, vou botar tudo em kN, menos 2, mais R de AY, menos 0,6 vezes 15,71, também está em kN, é igual a zero. E daí nós descobriremos que R de AY é igual a 11,43 kN. Então, a gente descobriu aí, né, a força, a reação R de AY e a reação R de AX. Você pode se perguntar, mas professor, ele pediu a reação em B também. Olha, como a gente tem aqui um componente de duas forças, como foi mencionado, a força que atua aqui é exatamente a mesma que atua aqui com sentido oposto, né? Então, essa força aqui, 0,8F, ela será nesse sentido, 0,8F, aqui no meu suporte B, e a força que é 0,6F para baixo, ela será 0,6F para cima. Basta multiplicar 0,8 por 15,71, a gente encontra a reação aqui em B, e 0,6 também vezes 15,71, e a gente encontra a reação em Y, Bx e By.